No Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso deu um prazo de 5 dias para o meu MP, para o Ministério Público de São Paulo, se manifestar sobre um pedido que foi feito pela Polícia Militar. Olha só, a corporação quer usar as câmeras corporais apenas nas grandes operações. O presidente do STF é o relator do processo que obriga o uso desses equipamentos pela Polícia Militar de São Paulo. A medida foi tomada após a repercussão dos casos de violência e abuso envolvendo policiais no estado. A Procuradoria-Geral de São Paulo afirma que não há equipamentos suficientes para a corporação e que nem todas as operações oferecem riscos de confronto. Paulo Loyola. Então, em primeiro lugar, você é a favor ou contra as câmeras corporais? Vai guardando aí para você não perder as perguntas. Vamos lá. Número 2, você é a favor de câmeras que funcionem apenas no momento em que vai ser realizada a operação ou ela tem que ficar ligada o tempo todo? Número 3, ela deve ser restrita só às grandes operações ou não? E número 4, por que só o estado de São Paulo recebeu uma ordem para colocar câmeras, quando você tem estados no Nordeste, por exemplo, Bahia, na região Norte, Amapá, Rio Grande do Norte, no Nordeste, Paraíba, Ceará, onde os índices de homicídios são muito maiores e letalidade policial também. Por que especificamente voltar contra São Paulo? Já que foi dada a decisão atendendo ao pedido da Defensoria, não deveria se estender a todos os estados? Muitas perguntas, né? Mas eu quero te ouvir. Vamos lá ver se eu vou lembrar de todas. Mas vou tentar começar pela última. Não faz sentido cobrar isso só de São Paulo. E aí eu preciso dar uma outra contextualização. Não sei se vocês perceberam pelo meu sotaque que eu sou carioca. Agora, eu tenho um tipo de relação com a Polícia Militar que não é nada positiva. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela é conhecida muito mais pela sua incompetência e por gravíssimos casos de corrupção do que propriamente por manter a segurança do povo carioca. Então, eu venho de um lugar que me leva a pensar que o ideal é que use câmera, sim, o tempo inteiro, não só em operação, que mantenha ligada e que sirva para todos os estados. Essa é uma posição da qual eu não abro mão, não, Capês. Muito bem. Agora, Mônica Rosenberg, a questão administrativa, ela é discricionária. O administrador é eleito pelo povo, ele recebe um mandato, uma delegação popular, e ele tem a liberdade para optar como é que ele quer exercer esse mandato, a sua gestão, como é que ele quer desenvolver a sua gestão. Então, eu pergunto a você, Mônica Rosenberg, cabe ao Poder Judiciário determinar que uma administração pública adquira câmeras e as instalem às custas do próprio orçamento em todos os seus policiais? O Poder Judiciário pode dizer que, por exemplo, 83 mil homens da Polícia Militar do Estado de São Paulo deverão ter a câmera e cabe ao Estado se virar para conseguir verba nesse sentido. Podem ser criadas despesas nesse sentido? Pode ser dada uma orientação de que a gestão tem que ser assim ou assado? E por que, novamente, só o Estado de São Paulo está recebendo este encargo? Queria te ouvir, só deixar claro que eu sou a favor de câmeras corporais, mas eu estou questionando a questão de ser colocada pelo Supremo Tribunal Federal, dando uma ordem direta ao governador. Pois é, é muito esquisito isso. Você levantou um ponto muito importante, porque só o Estado de São Paulo. Sabemos que há motivações políticas e que, a rigor, o certo seria sequer ser necessário o Supremo. O próprio governador Tarcísio já foi a público dizer que ele estava errado sobre o uso de câmeras e que é importante sim. Nós sabemos que a própria corporação é a favor. Então, o Supremo acaba atrapalhando um projeto que seria um projeto da gestão Tarcísio e que traria certamente melhoras, não só para os policiais, mas também para a população. A gente precisa sair dessa narrativa de que a câmera visa coibir o policial, porque se nós, por exemplo, usássemos a câmera para dar bônus para o policial que escolha o critério que seja, que fizer mais apreensões sem violência ou que salvar mais gatinhos da árvore,
pode ser usado de forma positiva. E aí, terceira coisa para mim, essa história de desligar a câmera e só ligar nas operações não faz nenhum sentido. Vão dizer, mas então que os juízes usem, que os deputados usem o tempo todo, tem que usar o tempo todo. Não. O único profissional remunerado com o nosso imposto que tem direito de matar é o policial, e para ele tem que haver uma regra muito específica. Aquele caso dos policiais que estavam na viatura, passou aquele menino que estava brigando com a namorada, deu um tapa na viatura e levou à morte do menino, aqueles policiais não estariam com a câmera ligada porque eles não iam imaginar que ia ter um tapa na viatura. Então, saiu para a rua, liga a câmera, porque preserva a verdade, protege a verdade. O que nós precisamos é saber se o que aconteceu é o que está sendo contado na história. Não tem que ser público, não tem que ser usado contra o policial que estava fazendo o seu trabalho, não tem que atrapalhar o trabalho da polícia. Mas nós precisamos, e existe uma ferramenta tecnológica disponível que nos permite saber o que aconteceu, não utilizá-la é falta de responsabilidade. Agora, João Belutti, vamos imaginar então o terreno aqui no estado, a questão aqui no estado de São Paulo. Já que está dirigido ao estado de São Paulo, vamos analisar a questão com foco no estado de São Paulo. Imaginemos um deputado estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele foi eleito para fiscalizar o governo, ele foi eleito para fiscalizar a administração, para cobrar providências. Muito bem. Inclusive, cobrar as instituições como a Polícia Militar. Pois bem, esse deputado estadual apresenta um projeto de lei para obrigar a Polícia Militar a usar câmeras, a todos os policiais militares usarem câmeras corporais. É um projeto desse deputado. Esse projeto seria inconstitucional, por vício de iniciativa, porque é um projeto que vai criar despesas para o Poder Executivo. Projetos que criam despesas têm que ser de iniciativa própria do governador, no âmbito do Estado de São Paulo. Projetos que dizem respeito à linha administrativa é do governador. Assim está na Constituição Paulista. Então, primeiro pode até ser matéria interna corpus, mas o deputado não pode fazer isso. Então, vamos levar isso para o Poder Judiciário. Por que o Poder Judiciário pode dar determinações de natureza discricionária em que vai criar aumento de despesa e desorganizar o orçamento que tem as suas destinações? Até que momento a matéria interna corporis do Legislativo pode ser judicializada e com isso acabar com o princípio democrático da votação, e até que ponto a discricionariedade de quem vai administrar, vai gerir, pode ser subjulgada por uma decisão judicial, ainda que seja do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, não da discricionariedade administrativa. Não, perfeito, Capeza, até porque o Supremo inova bastante no tema e você vai logo impor isso à Polícia Militar mais eficiente em termos de números e a maior do Brasil. Poderia, se quer ser um judiciário ativista, militante, político, que pegue uma PM menor, que tem várias menores no Brasil, e faça de teste, porque será um equipamento, será uma quantidade muito menor, o gasto muito menor, e faz um projeto piloto numa rede de segurança nacional, ao invés de determinar que o São Paulo use. Mas me parece que a direita, o Tarcísio, enfim, já perderam nesse ponto a discussão. Vão ser colocadas as câmeras, né? Já veio uma ordem judicial, então não tem como fugir. Agora, como você colocou, essa discussão está na sociedade, seria um tema do Executivo, do Parlamento debaterem nesse sentido. Tanto que o que se questiona muito é qual que é o tratamento da imagem, qual que é o prazo prescricional dessas imagens, quem vai tratar essas imagens, porque não basta pôr a câmera, você vai ter que ter diversas dezenas, provavelmente centenas de pessoas analisando as imagens. Você vai ter que ter todo um tratamento de guardar as imagens, também é uns arquivos gigantescos que ficarão lá guardados nas imagens, e você pode também, se discute, de tirar uma margem do policial na operação. Isso pode se discutir. Agora, com relação à câmera em deputado, juiz, para dar o exemplo, talvez não a câmera no deputado ou no juiz, mas no gabinete, acho que seria válido no gabinete dos parlamentares, deixa livre, todo mundo ouviu o que eles estão tratando, eles estão negociando em nosso nome, então que se ouçam ali as reuniões que eles tratam, porque não adianta impor a polícia, tem que dar o exemplo também, já que eles estão lidando com a coisa pública. Lamentavelmente, agora a direita já perdeu nesse sentido e as câmeras serão impostas. Eu lamento que o projeto piloto vai ser em São Paulo, a maior polícia, mais eficiente, com os menores números de violência do Brasil, vai ser quem vai pagar o pato. Dessa vez eu vou concordar com ele. Opa, isso é importante. Concordo totalmente. Inclusive as audiências, algumas já estão sendo filmadas. Boa. E essas audiências nos permitiram
ver enormes abusos por parte dos juízes. Foi positivo essa transparência. Então, transparência é sempre bom. Muito bem. Agora vamos falar com a polícia. Doutora Raquel Galinatti. É o Ministério Público de São Paulo que agora vai se manifestar se a Polícia Militar deve usar ou não usar câmeras. Se está no Supremo, não deveria ser a Procuradoria-Geral da República a se manifestar? O MP de São Paulo, institucionalmente, é a favor do uso de câmeras corporais. Agora ele vai ter que decidir, ele vai ter que opinar se é só durante operações, se é fora das operações, quando liga, quando não liga, o que vai gastar, o que não vai gastar. Também já sai um pouco fora do âmbito da atuação do Ministério Público, que enquanto fiscal da lei. Eu acredito que a nossa audiência qualificada merece saber o que está por trás dessa imposição de câmeras. As câmeras, elas têm um custo altíssimo. Obviamente, não são todos os policiais militares do estado de São Paulo que têm câmeras. Aliás, não é 50% do efetivo da Polícia Militar que usa câmeras. Não chega a 10%. Se temos um efetivo de aproximadamente 90 mil policiais militares, as câmeras hoje em uso no estado de São Paulo não chegam a 9 mil. Então, é muito curioso como essa eficácia e essa suposta proteção e vigilância permanente do policial ocorrerá. O custo é altíssimo para as câmeras. Se estivéssemos falando em um país que as estruturas de segurança pública estivessem completamente amparadas, não só no efetivo, não só na estrutura de maquinário, tecnologia, viaturas, coletes balísticos, as câmeras claramente seriam um implemento na atuação policial e mais no sentido de fiscalizar o policial do que efetivamente combater a prática criminosa. Então, eu vejo que existe muita narrativa, muita argumentação, mas o fato concreto é necessário câmeras no uso da atuação policial? Primeiro, por que só no estado de São Paulo? A gente sabe que o confronto policial com consequência de morte no estado da Bahia, aliás, é o mesmo estado do governo que, coincidentemente, da mesma legenda do governo federal. O governador, ele é do PT. Ali, a gente não vê a mídia, a gente não vê a imprensa divulgando o número grande de confronto com a polícia e lá não há a obrigatoriedade. Como será feito isso? Isso que eu gostaria de colocar para quem suscita debates e principalmente para os formadores de opinião e os parlamentares. Como será feita a efetivação de 100 mil homens usando 100 mil câmeras? Essa é a questão. Quer dizer, quando se vai decidir, é preciso também fazer a compatibilização do que é física e economicamente possível. Esse é um princípio criado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O princípio do economicamente possível. Porque já teve casos em que ação civil pública proposta, o município tinha cães que andavam livremente pelas ruas. Então foi instaurado um inquérito civil e foi feito um TAC, começou a se discutir o TAC. Bom, tem que fazer um canil para colocar todos os cães. Pelo princípio da eficiência, o canil tem que ter isso, tem aquilo. Daqui a pouco não tinha dinheiro para fazer creche, não tinha dinheiro para pagar a guarda municipal, não tinha dinheiro para fazer asfaltamento de vias municipais, obras de saneamento, enfim, porque aquilo era o ideal. Agora, esse é o mal de decisões que são tomadas ou ações tomadas com base nos princípios constitucionais. O princípio é uma coisa muito vaga. É o princípio da dignidade humana, exige que se coloque câmeras corporais. Isso é um debate que não é um debate administrativo, um debate técnico, um debate político que tem que ser levado para a população. Costumo dizer que, com base nos princípios constitucionais, poderíamos entrar com uma ação para anular a goleada de 7-1 que o Brasil sofreu da Alemanha, porque ela violaria o princípio da proporcionalidade. Então, os princípios são muito vagos, muito abrangentes. É preciso tomar cuidado com relação a eles.